Fala, família da Natação Criativa! Eu quero agradecer muito a sua presença e já pedir um favor, ativa a notificação para você receber sempre a próxima entrevista. Segue o canal da Natação Criativa para levar para mais pessoas e compartilha que com certeza alguém está precisando dessa entrevista. E hoje um tema muito importante, estamos no mês Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo, e hoje vamos dar dicas para os profissionais que trabalham com crianças com TEA, e eu trouxe a especialista, a doutora Carolina Quedas. Muito obrigado pela presença, Carol. Obrigada a você pelo convite. Queria que você contasse aí para o nosso público quem já trabalha com crianças com TEA, quem não trabalha, quais são os sinais ali em aulas que a gente pode começar a identificar para poder compreender as necessidades específicas aí de alunos com TEA? Bom, primeiramente a gente tem que entender que mais de 80% de crianças com autismo possuem atraso no seu desenvolvimento motor, possuem uma deficiência motora. Isso são os estudos. Uma hipótese que a gente tem também por estudos que 87% podem possuir transtorno de coordenação. Então, já com esses dados, né, esses pré-requisitos de dados aí que a gente tem do autismo, a gente pode já entender que dentro da nossa aula de educação física, se a gente tem crianças com autismo, a gente pode, provavelmente, quase certeza, 99,9% que eles têm atraso no seu desenvolvimento motor, e a gente precisa observar quais são esses atrasos e tentar intervir nas nossas aulas, né? Quais são os atrasos mais comuns? Na verdade, a literatura mostra que eles têm atrasos em tudo, né? Na coordenação grossa, na coordenação fina, no equilíbrio, na noção espacial, temporal, planejamento motor. Então, são várias questões ali importantes que estão em atraso. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é que muitas vezes as pessoas falam assim para mim, muitas famílias, inclusive, eu não sei por que eu vim fazer avaliação com você, ou não sei por que o médico me mandou, mas meu filho faz tudo. Você pode também achar que o seu cliente, o seu paciente, o seu aluno faz tudo. Ele até faz, só que ele não faz com qualidade. O problema do indivíduo com autismo é que ele faz os movimentos. Ele consegue subir, ele consegue descer, ele consegue pegar, ele consegue jogar. Porém, entretanto, todavia, ele não faz com qualidade. E isso que é o problema. Porque quanto mais a gente adapta nosso corpo a fazer uma ação motora, quanto mais a gente utiliza a musculatura errada para fazer aquela ação motora, mais para frente esse corpo vai pesar, mais para frente essas alterações osteoarticulares vão aparecer e esse indivíduo com autismo vai começar a ter outros problemas, né, na vida dele que pode acarretar aí problemas comportamentais, problemas de qualidade de vida e etc. Criança com TEA tem dificuldade às vezes de prender o olhar e a comunicação ela é essencial aí no aprendizado. Quais são as estratégias aí que você daria para os professores para poder facilitar e se conectar com esses alunos autistas durante o aprendizado para facilitar esse aprendizado? Primeiro a gente fala, né, a questão da conexão, né? A gente fala sempre de estar com a criança, de fazer essa troca com a criança importante. Muitos falam dentro da área de ser um brother da criança, um amigão da criança, né? Isso é muito importante. Uma das estratégias que a gente utiliza para o olhar é a busca do olhar. Então, por exemplo, eu tenho uma canetinha aqui, né? A criança gostou desse brinquedo, bota sempre aqui, ó. Chama essa criança, olha, João, tudo bem? Você quer? Você quer, e bota na tua frente, no teu olho, para ele ter a conexão aqui do seu olhar, né? Sempre estar na altura da criança também, né? Abaixar, ficar na altura da criança para ter essa conexão do olhar, né? Então, sempre estar buscando isso, chamando essa atenção para os teus olhos, para você ter ali essa troca com a criança, é muito importante. Na entrevista anterior que a gente realizou, quem não acompanhou, corre lá no canal, assista a entrevista anterior que a gente falou sobre as alterações motoras do TEA. Você comentou que no momento ali de crise, o recomendável é tirar essa criança do ambiente da piscina ou do ambiente da aula, às vezes para um lugar mais reservado. Mas que dicas mais você daria para esses momentos que a criança tem esses comportamentos mais desafiadores ou momentos de crise? Como a gente agir de forma positiva e inclusiva com essa criança? Tá.
vamos lá. A gente sempre tem que entender, né, e ter ali a empatia, né, para entender como que está essa criança e o que é importante. Antes de tudo, entender de análise do comportamento. Por quê? Você pode evitar essas crises. O importante não é ter a crise e saber, vamos lá, teve a crise, vamos manejar. Não, a gente precisa entender para não chegar na crise. Esse é o nosso objetivo principal, não chegar na crise. Então, o que antecede uma crise dessa criança? A gente tem que entender o que faz o gatilho para ela ter aquele tipo de comportamento. Então, isso é muito importante, tá? A gente precisa entender qual é esse gatilho. Então, tem crianças, sei lá, que são gatilhos sensoriais, criança que às vezes está doente e não foi informados, criança que não dormiu direito, ou criança que... eu, por exemplo, eu tive um menino num grupo social que eu tenho, que a gente não podia falar aê, todo mundo, aê, isso é normal todo mundo falar aê. Não podia, porque o aê dava gatilho para ele entrar em crise. Então, o que a gente teve que fazer? Todo mundo parar de falar aê. É muito mais fácil a gente parar de falar aê do que ele entender aquela questão sensorial, né, de ouvir e etc e tal, para ele não ter crise. Não, todo mundo parou essa crise. E depois, quando alguém falou aê, depois de meses, ele nem se importou mais. Então, assim, são gatilhos que podem ocorrer, né, nesses indivíduos, que a gente precisa ter ali um olhar para saber quais são os antecedentes dessas crises. Eu sou dessa linha. Vamos identificar o antecedente para a gente tentar evitar todas as crises possíveis e imagináveis que ele possa ter. Então, por isso, sempre perguntar para a família quando a criança chega, ela dormiu direito, ela comeu direito, tá tudo bem, tá com gripe, doente, dor de barriga. Se eu sei que ela tem alterações sensoriais, então eu não vou fazer né? Ela tem questões de luz, eu não vou fazer com um lugar todo iluminado, vou fazer minha terapia com uma baixa luz. Ela não gosta de tal textura tal, porque ela entra em crise, então vamos fazer em outra textura. Então, assim, precisa conhecer seu paciente e saber o antecedente de uma crise, né? Tentar ali identificar esse antecedente e fazer com que ele não tenha crise. Esse é o nosso objetivo. Mas se tiver, aí a gente precisa tentar manejar esse comportamento, né? Se for uma questão muito agressiva, tem aí técnicas, né, em protocolos que o pessoal faz muitos cursos e são utilizados aí para fazer esses manejos de crises agressivas. Não são contenções, mas são aí protocolos que são utilizados mundialmente para essas crises. Então, precisa se capacitar para isso. Então, a gente tem ali como manejar e como intervir nessa criança também. Como algumas crianças têm a hipersensibilidade, na natação, a utilização de touca às vezes incomoda essa criança, que às vezes pode provocar essas crises. Um profissional que está aí do outro lado, às vezes a criança não quer usar touca, não tem essa necessidade de você introduzir, ainda mais nas primeiras aulas, nesse primeiro momento que ela não está acostumada com aquele que aperta, às vezes não dá uma sensação agradável para essa hipersensibilidade. E eu queria que você falasse sobre o ambiente de aprendizagem inclusivo. Qual a importância de você criar esse ambiente acolhedor para os alunos autistas e que maneiras práticas para fazer, porque como a gente fala sempre, tem que fazer inclusão, mas existe processo para essa inclusão. Não é simplesmente colocar aquela criança ali no meio da aula e você dá aula e a criança tem que se adaptar à aula. Tem todo um processo, queria que você falasse desse processo de inclusão. Vamos lá, processo de inclusão. Na realidade, é muito simples, as pessoas que complicam. Porque a inclusão não são só atitudes, né? É mudança do indivíduo. De quem? Do professor, dos colegas, da escola. Então, se o professor não forem pessoas inclusivas na sua vida, ele não vai ser inclusivo no seu trabalho. Então, vai muito mais além de uma atividade para incluir. Vai muito mais além, né, de botar a criancinha sentada na rodinha na hora do intervalo. O indivíduo tem que ser inclusivo. E a gente vê que muitos não são inclusivos. Se fazem de inclusivos, mas não são inclusivos. Então, tem que mudar quem? Nós. Nossa atitude inclusiva, né? Eu conheço muitas escolas que hoje que são consideradas, porque minha escola é inclusiva. Não é. Eu já trabalhei com professores dentro dessas escolas que uma professora era inclusiva.
Uma professora tinha um olhar diferente para aquela criança. Uma professora fazia as atividades diferentes. Uma professora via quais eram as habilidades a serem trabalhadas com aquela criança, que eram diferentes das habilidades que eram do segundo ano, né? E as outras professoras não. Então, assim, não adianta a gente colocar a inclusão goela abaixo das pessoas. Porque o que tem que mudar são questões atitudinais dos indivíduos. E isso, mudar a atitude dos indivíduos, você pode mudar aplicando multa, tudo bem, a pessoa não vai. Mas ela não vai fazer de coração. Ela não vai fazer porque é certo, ela vai fazer para ela não pagar multa. Isso é errado. As pessoas têm que fazer pelo ser o certo. Porque é aquela criança, aquele adolescente tem o direito de, não porque eu vou fazer para não ter multa. Né? Então, está muito distorcido essas situações, né? Lógico, a gente precisa ter as leis, a gente precisa ir lá, a gente está até levantando uma bandeira aí do Homologa Camilo para a homologação, né, do parecer 50 de educação especial, inclusiva no Brasil. Então, assim, a gente precisa fazer isso, fazer barulho, porém, as pessoas têm que mudar. As pessoas têm que ter atitudes inclusivas, as pessoas precisam ter ali uma mudança interna para a gente poder ter uma inclusão de qualidade. Então, não adianta aplicar atividadezinhas inclusivas se você não é um professor inclusivo, né? Porque, automaticamente, se você é uma pessoa inclusiva, você já entende que dentro da tua sala de aula, que dentro da tua quadra, não dá para você fazer o arroz e feijão da educação física. Não dá para você fazer os quartetos fantásticos, porque aquela criança, aquele indivíduo, ele precisa estar participando também. Então, você tem que mudar toda a tua estratégia para aquele indivíduo poder participar, porque ele também tem o direito de participar como qualquer outra criança. Então, não é o indivíduo, a pessoa com autismo que tem que se adaptar. É nós, professores, a escola que tem que se adaptar a ele. É muito mais fácil, né? A gente se adaptar, a gente mudar, a gente adequar. Muito mais fácil a gente fazer isso do que ele. Então, quando os professores, não são todos, óbvio, mas quando essa grande maioria mudar essa cabeça e realmente ser inclusivos nas suas atitudes real, né? Porque tem o direito, porque tem aquela criança tem o direito, aquela criança tem que ter a oportunidade de vivenciar tudo isso, aí sim a gente vai ter uma inclusão efetiva. Como você comentou, né? Tem que partir da gente, do profissional. Às vezes a gente tem muito hábito com criança de trabalhar no abstrato, de trabalhar na imaginação, e que essa criança autista ela não entende esse abstrato, ela só entende o concreto. Às vezes vai falar que tem um tubarão, você fala que tem um quarteto fantástico, tá vindo um monstro, e essa criança acredita fielmente que está acontecendo. Então é importante você adaptar a sua aula e adaptar o seu contexto, até a sua fala nesses momentos. E para a gente caminhar aqui para o final, doutor, eu queria que você falasse de uma tríade muito importante, que é a parte da educação, que é a entidade ali onde essa criança está inserida, o professor e a família. Como fazer a junção, que às vezes ou a instituição ou o professor tem receio de falar com esses pais, e esse pai é a base aí para um aprendizado aí de qualidade. Pois é. É assim, às vezes está em desarmonia, né? Mas nós como profissionais, a gente tem que entender que essa família é parceira. Essa família, a gente tem que olhar para ela como parceira, não como, né, inimigos. A família tem que ser parceira. Nem todo mundo sabe tudo, nem todo mundo conhece a criança como um todo, e a família conhece. A família traz informações importantes. Então, tem que chamar essa família para dentro do ambiente escolar, chamar essa família para auxiliar também a escola. Às vezes, eu vejo muitas escolas, muitos professores, quando a família vem falar alguma coisa, já espanta a família, não quero saber, não sei o quê, quer me ensinar a dar aula. Não é ensinar a dar aula, quer ensinar sobre o filho dela, que você não entende o filho dela. Então, é muito importante, né? Para ter um sucesso, para o autista ter sucesso, ele precisa de 3 coisas: família, escola e terapia. Essas 3 coisas têm que andar juntas, senão a gente não tem o sucesso, não tem a qualidade. Muito bem, até muitas vezes, ou essa família não vem comunicar nesse primeiro momento que a criança tem autismo, ou não fala do caso completo, porque às vezes você também não entende o contexto dessa família.
Quantas vezes ela já recebeu um não? Quantas vezes ela tentou um atendimento e não conseguiu? Quantas vezes ela foi conversar com o professor e não teve isso? A natação criativa tinha um projeto social que a gente atendia 100 deficientes de forma gratuita, e dentro desse processo nosso, nesse nosso projeto, 90% eram mães solos. Então, imagina essa mãe que ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar dessa criança, porque muitas vezes os pais deixam essa família. Então, é um ambiente desafiador e, às vezes, até que essa mãe, ela fica um pouco acuada e ela não sente essa abertura da escola para chegar nessa comunicação. Então, você entender esse contexto. Eu queria, para a gente finalizar, doutora, que você deixasse as suas redes sociais, até os seus conteúdos, para quem quiser conhecer mais a respeito. Sim. Bom, pessoal, vocês podem me seguir lá no Instagram, @DRA doutora Carolina Quedas. Tem muito conteúdo, eu posto quase todos os dias muitas informações aí relevantes. Tem os cursos também para vocês se capacitarem. E só ir lá, link na bio, que vocês vão ver muita coisa boa ali. Doutora, muito obrigado mesmo, obrigado pela presença, obrigado para vocês que acompanharam, compartilhem essa entrevista. Queria agradecer aos parceiros que fazem esse sonho virar realidade, a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Flote, Plataforma Educar e o aplicativo de natação da Swimtrack. Então, doutora, muito obrigado e até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Obrigada a vocês.